Olá, meu nome é Dânia e trago mais uma aula da Linguagem Universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz e canalizado pelo irmão Oni Lirian do canal Life em Seres de Luz. A Linguagem Universal, ela é o caminho para o despertar da nossa consciência. E esse conteúdo, ele necessita que, em primeiro lugar, nós abrimos o nosso coração para podermos sentir com profundidade o que Joseph nos traz. Seja bem-vindo a mais essa aula. O conteúdo para a aula de hoje fala sobre a causa e o efeito. Tudo que acontece no universo gera uma reação. Toda essa movimentação está contida nas entrelinhas da linguagem universal. Esse movimento que permeia a evolução do universo exerce um fundamento muito mais objetivo do que você pode imaginar. Todo movimento, toda ação, tem um campo vibracional e um magnetismo. Esse magnetismo atrai sempre uma resposta. E essa resposta entra em ressonância com a sua movimentação, com o universo ou com qualquer ação universal possa ter. Essas ações, sejam por meio de seus próprios movimentos, sejam por meio de seus próprios pensamentos, ou ainda por meio de suas próprias vibrações, estão diretamente relacionados ao campo magnético. Isso, tudo que você vibra em qualquer frequência, atrai o campo magnético específico. Portanto, podemos dizer que a sua vida está diretamente relacionada ao campo magnético de qualquer elemento universal, porque a experiência que você tem em uma vida exerce relacionamentos magnéticos com parte dos fundamentos evolutivos universais. Quando falamos em uma arte dimensional, precisamos então compreender que, embora você esteja vivendo em um planeta tridimensional, você não percebe, mas as suas ações, os seus movimentos se conectam a campos magnéticos que não pertencem à tridimensionalidade. Mesmo você não acreditando na multidimensionalidade, mesmo você não acreditando na pluralidade existencial universal, você acessa constantemente campos magnéticos multidimensionais. E a sua emissão vibracional se conecta a essa malha magnética que lhe traz a resposta da sua vibração. O universo é contido de inúmeras respostas e inúmeras ações. Nada fica vago, sem resposta, porque para qualquer vibração haverá uma manifestação. Não havendo, não sentindo, não percebendo, mesmo assim, o universo providencia a resposta. E essa resposta não pode vir imediatamente. E essa resposta não precisa que você a perceba, mas automaticamente a resposta estará contida na sua própria composição magnética, do seu próprio registro akáshico. Podemos dizer que a evolução é um campo consciencial.
experiencial, que quando você identifica que é a sua movimentação, ela nunca está sendo feita sem um observador. E esse observador sempre é o universo. E é ele quem detém a regulamentação evolutiva. E não importa onde você esteja, sozinho ou não, esse observador, que é o universo, que é esse campo magnético, interage com a sua vibração, porque nenhuma emissão vibracional fica sem resposta. O universo foi criado para interagir. E essa interação é contínua. Não importa o seu estado, a interação universal sempre existirá. Portanto, quando você compreender que a linguagem universal é a linguagem de você com o universo, o seu magnetismo, constituído de uma movimentação, vem com a resposta universal relativamente preparada para que haja ressonância com o seu movimento. Vejam que cada particularidade de movimento irá ter a sua particularidade de resposta. E quando há uma falha na comunicação, o que isso significa e como isso acontece? Significa que acontece quando você está falando algo e vibrando algo diferente. É quando há essa discordância entre movimentos. Então o universo irá reconhecer qual é a sua vibração e todo o campo magnético que está conectado a você, ou seja, o percentual mais ativo naquele momento, em termos de magnetismo, será identificado como um movimento e precisará de uma resposta. E o que tem menos movimento magnético ficará sem a resposta. Portanto, o que você fala e o que você vibra tem diferenciação de interpretação, vamos chamar assim, universal. Você pode estar falando para as pessoas, para os humanos, e eles irão interpretar o que você está verbalizando. Mas as suas ações, quando não correspondem com a relação verbal, o universo irá identificar a maior proporção vibracional e ele entregará a maior proporção vibracional. Lembrem-se que as respostas podem ser momentaneamente ilusórias, porque o que você muitas vezes emite como algo verbal pode estar sim atraindo um conjunto de respostas que momentaneamente podem lhe trazer o que você está querendo dizer. Mas a vibração do seu corpo é o que irá fazer com que o campo magnético, o universo, te responda com mais propriedade, vamos chamar assim. Então, em algum momento, a resposta do universo vem como se fosse uma grande enxurrada, como uma grande tempestade. Ela vem com força. Por que isso? Podemos dizer que ambos os movimentos, quando emitidos verbalmente e vibracionalmente, por meio da verdade corporal ou por meio da verdade frequencial, vão ter diferentes respostas. O
uma, entre aspas, superficial, porque de alguma forma o universo irá lhe entregar algo superficial, que é o que você está emitindo verbalmente, e algo concreto, ao qual o universo interpretou a sua vibração e encaminha a resposta a você. Não há falhas na resposta. A resposta é precisa. Sempre precisa, porque um mecanismo evolutivo ou um mecanismo de compartilhamento energético e de diversificação, ele é perfeito. Então você, caso não reconheça esse processo, saiba que ele existe e ele é perfeito para a sua concepção criativa. E mesmo você não percebendo, não vendo, ele está ativo, sempre ativo. Quando fui falar pela primeira vez aquela frase que diz que nenhuma folha cai da árvore, há sempre um sentimento do Criador. A tradução perfeita é a de um processo de movimentação e resposta, de ação e de reação. E esse processo foi criado pelo Criador. E sabendo do magnetismo universal, obviamente ele sabe que isso é natural. Porque ele criou todo esse processo para que haja equilíbrio na evolução de cada ser que ele criou, de cada átomo que ele criou. Portanto, observando através do olhar do Criador, ele certamente sabe porque ele criou esse processo e porque ele sabe que em qualquer movimento haverá uma resposta. E se a folha cair da árvore, antes aconteceu um movimento e a resposta foi a folha cair. Por isso, em sua vida, em seu dia a dia, tudo que você pensar, vibrar, se movimentar, haverá uma resposta universal. Querendo ou não, haverá uma resposta. Ela pode não ser imediata, mas ela virá. E mesmo você não sabendo que aquela resposta é referente àquela movimentação, mesmo assim ela virá. E nunca o endereço dessa resposta erra. Nunca se erra o destinatário. O universo nunca erra o destinatário. A evolução é baseada naquele processo evolutivo. E quando você compreenderes que você é um estudante dessa infinitude eterna evolutiva e ao mesmo tempo um professor, você está aprendendo e você está ensinando. Mas quando compreenderes que você mesmo é o seu próprio professor, porque você decide quando aquela tarefa deixou de ter aquela específica resposta e passa a ter uma outra resposta que faz ressonância evolutiva a você. Quem realmente é o professor, senão você mesmo? E com quem você interage nessa evolução, senão com o universo? Então, podemos dizer que o universo é o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira escola, aquela completa, aquela biblioteca onde há toda a criação,
onde há tudo o que você precisa acessar, como um estudante e também como a sua própria versão de professor. De alguma forma, a sua evolução passa ao aprendiz, do aprendiz sendo você ao mestre de você mesmo. Este é o sentido do reflexo. É esse o sentido de você estar em uma caminhada evolutiva. Portanto, é importante compreender que, como estudante, você aceitará errar, irá errar conscientemente. E com a consciência de um professor, você mesmo irá se auto-educar. Você simplesmente é o universo como a sua escola. E tudo está ao seu alcance. Sempre esteve ao seu alcance. Na aula de hoje, vimos que tudo no universo funciona em ação e reação. Nada do que pensamos, sentimos ou fizemos fica sem resposta. Cada movimento gera uma vibração e toda vibração cria um campo magnético que atrai uma resposta correspondente. Então, se você vibra baixo, você vai atrair coisas negativas. Se sua frequência vibra de uma forma mais elevada, você também irá atrair uma leveza maior para a sua vida. Aqui podemos perceber que o universo não responde ao que nós falamos, mas ele responde ao que nós vibramos. E mesmo vivendo em um mundo tridimensional, nós estamos o tempo todo nos conectando a campos magnéticos multidimensionais, mesmo sem nós percebermos. E quando existe diferença entre o que nós dizemos e o que realmente sentimos ou fazemos, o universo reconhece a vibração mais forte e responde para ela. Responde ao nosso sentir e não ao nosso agir. E por isso as respostas elas vêm com intensidade, com uma grande movimentação alinhada à nossa vibração real, a tudo que nós vibramos. Nenhuma emissão fica sem retorno. A resposta pode não ser imediata, mas uma hora ela chega. Ela sempre chega. E o universo nunca erra o endereço do destinatário. O universo, ele é preciso, ele é perfeito. Então nossa vida é uma grande escola universal, onde viemos para cá para aprendermos. Basta apenas compreendermos que estamos em constante troca com o universo, evoluindo e nos tornando mestres de nós mesmos. Essa é a razão de nós recebermos a linguagem universal. O que a espiritualidade quer que nós começamos a tomar rédeas aos nossos sentimentos e nos tornarmos
mestres de nós mesmos. Gratidão a você que está aqui até este momento. Gratidão a Josa por trazer todo esse ensinamento. Gratidão ao nosso Criador.